Embora essa história tenha acontecido segunda-feira, ou seja, quase um século atrás, é tudo tão rápido que uma história de segunda já é antiga, mas embora tenha acontecido segunda-feira no Roda Viva, tem muita gente me perguntando, me pedindo para eu falar sobre esse assunto, então eu vou abordar porque isso vai dar oportunidade não apenas de falar desse caso particular do Roda Viva, com a Vera Magalhães entrevistando o Martinho da Vila, mas também vai dar oportunidade para falarmos sobre informação, conhecimento, pesquisa, ou seja, falarmos sobre jornalismo e também como a gente sabe se uma informação é confiável ou não. Então vamos usar isso aqui como uma porta de entrada para outros assuntos, porque tem muita coisa interessante para ser abordado. Só lembrando, já deixa aqui sua curtida, já deixa seu comentário aqui embaixo, como é que você tá, Henry, tudo bem, como é que estão as coisas por aí, e também já se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque nossa meta é chegarmos a 700 mil inscritos até o fim desse ano, então conto com a sua ajuda. Então o que aconteceu? Segunda-feira foi entrevistado no Roda Viva o cantor Martinho da Vila, o sambista. E daí num ponto da entrevista, a Vera Magalhães faz uma pergunta para ele sobre a tentativa de milicianos se infiltrarem na cúpula das escolas de samba. E o Martinho da Vila fica sem graça, ele perde o rebolado. Eu não posso pôr o vídeo aqui, o trecho do vídeo da entrevista, porque, embora seja estatal, você não pode pôr nem 10 segundos da TV Cultura para poder comentar. Então, assim, é uma coisa meio estranha, mas não pode. Eu vou pôr para vocês aqui no comentário fixado o link para uma reportagem que tem o trechinho da pergunta feita pela Vera Magalhães, que é a moderadora do Roda Viva. E daí ela pergunta sobre milícias e o Martinho da Vila fica meio sem graça, dá uma resposta ali um pouco desengonçada, falando que ele nunca viu nada, que na Vila Isabel não tem milicianos. Então, assim, ele dá uma resposta, mas uma resposta que desconcerta todo mundo, Ele fica sem graça, você vê que a Vera Magalhães também fica meio sem graça, ela percebe que a pergunta não caiu bem, fica uma coisa meio esquisita, fica um clima estranho. E depois isso vai, isso sai do Roda Viva e vai pro Twitter. Daí a Vera Magalhães comentando a entrevista, falando alguns pontos da entrevista, e ela fala ali que o Martinho da Vila desconversou na hora de responder essa pergunta. O filho do Martinho da Vila vai lá, defende o pai, diz que ele não desconversou, que ele só quis ser educado, que a pergunta foi inconveniente, e daí começou uma briga generalizada na internet, todo mundo atacando a Vera Magalhães, e chegaram inclusive a acusá-la de racismo, que essa pergunta sobre milicianos para o Martinho da Vila é um típico comportamento racista de alguém que associa sempre negros ou atividades dos negros, a cultura dos negros, à criminalidade, porque ela já tinha feito uma pergunta relacionada a isso pro Emicida, se o rap passava pano para a criminalidade. Então, vem uma série de ataques sobre a Vera Magalhães, e a Vera Magalhães, ela é um dos alvos favoritos das pessoas, As pessoas adoram odiar a Vera Magalhães, algumas têm suas razões, outras não têm razão, porque só vão na onda, mas ela é um dos alvos sistemáticos, Você pode pensar que um grupo de jornalistas, geralmente mulheres, que são alvos frequentes de ataques, tanto da direita brasileira quanto da esquerda brasileira. Então tem, por exemplo, a Vera Magalhães, tem lá a Miriam Leitão, tem a Raquel Sherazade, e uma outra agora que virou alvo recorrente também, é a Daniela Lima, da CNN. Então são mulheres jornalistas que, quando se manifestam, sempre há uma reação muito grande e ataques que ultrapassam a mera crítica e se tornam ataques pessoais, se tornam insultos e às vezes até ameaças, como é o que acontece geralmente na internet. A internet se tornou um celeiro de pessoas raivosas que se odeiam e querem destruir umas às outras. Sabe, o Twitter particularmente é uma rede especialmente nociva, especialmente tóxica. Eu meio que abandonei o Twitter porque já não dava mais pra ficar lá. O negócio assim, sabe o que acontece? Você vai lá e põe assim, olha, você acordou um dia, gente, acordei hoje tão cansado. Daí alguém vem e já comenta, isso é porque você é um burguês que não sabe o que é trabalhar. Quero ver você trabalhar na construção. Ou, por exemplo, você diz lá, que vontade de comer chocolate hoje. Daí vem alguém e responde lá, que falta de empatia com quem tem diabetes. Então assim, você simplesmente não pode comentar nada lá porque vem alguém te atacar. Você não pode dizer uma palavra que vem alguém para te insultar ou para tentar te destruir. É um espaço de destruição. É quase como se fosse uma arena romana, na qual você põe todo mundo com uma clava com espinhos na ponta, e daí falam para essas pessoas, olha, o último que sobreviver aqui dentro ganha. E daí tá todo mundo se marretando lá dentro, se atacando lá dentro, querendo matar umas às outras. Então assim, o Twitter é um espaço particularmente tóxico, e aqui eu recomendo a leitura para vocês do livro chamado 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que é do escritor Jaron Lanier, que basicamente descreve a interação nas redes sociais, como elas são montadas, como elas são feitas para esse tipo de tensões
tensões e conflitos o tempo todo e basicamente descreve o que acontece todos os dias nas redes sociais e no Twitter em particular, né? Porque o Twitter não é uma ágora ateniense na qual as pessoas podem se expressar, é uma arena romana na qual você tem milhares de gladiadores querendo se matar. Então, nesse sentido, as pessoas se expõem lá, né? Expõem suas opiniões, expõem suas ideias e se tornam passíveis de levar porrada o tempo todo, porque é o que acontece, é porrada o tempo todo. E daí, mais uma vez, né, porque isso sempre acontece, mais uma vez, a Vera Magalhães é a bola da vez. Daí a gente tem alguns pontos aqui. O primeiro deles é sobre a pergunta que ela fez pro Martim da Vila. Se é uma pergunta que ela deveria ter feito ou não, se ela pode fazer essa pergunta, né, se é lícito fazer essa pergunta. E é aquela coisa, o jornalista faz perguntas, é o trabalho do jornalista fazer perguntas e a pessoa, né, o entrevistado, responde se quiser ou não. A pergunta pode ser inconveniente, pode ser maliciosa, pode ser mal intencionada, pode ser constrangedora, pode ser, sabe, intrometida, mas é o trabalho do jornalista. Ela tem todo o direito, como jornalista, de fazer a pergunta que ela quiser para o entrevistado, né? Pode constranger o entrevistado, e o entrevistado pode não querer retornar no futuro para ser entrevistado por aquela pessoa, mas ela tem o direito de fazer a pergunta. É um direito dela como jornalista, né? E daí você tem os mais distintos estilos de jornalismo, né? Você tem jornalistas que são mais apaziguadores, que são mais, sabe, afetuosos, que acolhem a pessoa. Eu posso pensar, por exemplo, na Marília Gabriela, né? Que para mim é uma das grandes entrevistadoras da televisão brasileira, né? Ou foi uma das grandes entrevistadoras, que era uma pessoa que acolhia, né? Você via no programa dela as pessoas sendo trazidas para junto dela e ela conseguia extrair informações das pessoas que outros entrevistadores não conseguiam. Então, alguns entrevistadores têm essa capacidade de extrair das pessoas e criar um rapport com a pessoa, né? Criar um vínculo com a pessoa. Nem todos têm esse objetivo, alguns têm o objetivo do confronto, né? Alguns têm o objetivo de, sabe, confrontar e tentar expor, né, o entrevistado. Outros têm a intenção de, sabe, ouvir o entrevistado. Eu fiz um masterclass com o Bob Woodward, que é um dos grandes jornalistas investigativos do mundo, né? Ele, junto com o colega dele, o Carl Bernstein, eles foram quem trouxeram à tona, né, quem trouxeram à luz o caso do Watergate, do Nixon, que levou depois à renúncia do Nixon. Vocês podem assistir ao filme Todos os Homens do Presidente, que retrata a história do Woodward e do Bernstein. Então, assim, ele é alguém que, nesse curso, né, nesse masterclass que eu fiz com ele dizia o seguinte: olha, eu sou o tipo de jornalista que eu gosto de ouvir a pessoa. Então eu faço a pergunta e eu me esforço para ficar quieto e deixar com que a pessoa fale. Porque como jornalista investigativo, o trabalho dele é verificar as diferentes versões de uma história e tentar encontrar nessas versões o que é o real, o que é a verdade. Então ele vai ouvir uma versão, depois ele vai ouvir uma outra versão, e assim ele vai montando ali um cenário e vai encontrando ali os pontos de confluência da informação, né? Então ele diz que ele prefere ficar quieto. Ele pergunta e deixa que a pessoa fale, deixa que a pessoa expõe aquilo que ela tem para dizer. Então há diferentes estilos de jornalismo. No caso do Roda Viva, se você pensar na própria estrutura do programa, né, como uma arena romana também, né, como uma arena, né, um formato ali no qual os jornalistas, os entrevistadores estão ao redor do entrevistado, há uma intenção ali de ser quase um confronto mesmo, né, de ser quase uma intimidação, né, quase um interrogatório do entrevistado. Então esse é o propósito original do Roda Viva e, na verdade, nunca foi a intenção de deixar o entrevistado confortável. A intenção original era de realmente tentar ali atacar em diferentes frentes e expor, né, ou revelar quem é o entrevistado. É claro que você tem entrevistas chapa branca, né, você tem entrevistas ali que são muito mais suavizadas do que outras, né, e acho que ao longo dos anos também foi suavizando, mas a ideia original do programa era de expor, né, de confrontar o entrevistado. Então a pergunta dela, embora talvez soe inconveniente ou soe talvez até preconceituosa, mas é um papel ali do programa. É claro que, como eu falei, o entrevistado tem todo o direito de não responder também. Olha, essa pergunta não tem nada a ver, eu não quero responder, não me sinto confortável para falar sobre isso, não é o que eu quero falar, não, sabe, não acho que seja apropriada essa pergunta. O Martim da Vila, ele foi educado e respondeu, mas ele poderia ter dito: olha, eu não quero falar sobre isso, não é um assunto que me interessa, não é um assunto que eu tenha qualificação para falar sobre isso, não acho que eu deva falar sobre esse assunto. Inclusive, eu até gosto de ver reportagens, né, entrevistas que dão nos dedos jornalistas, né. Você tem duas celebridades de Hollywood que fazem isso, né, o Tarantino e o Robert Downey Jr. Eles são dois entrevistados que, quando o jornalista se intromete em pontos que eles não querem responder, eles vão embora, eles se levantam e vão embora da entrevista, ou eles dão nos dedos mesmo e falam assim: olha, não fale sobre isso porque não quero falar sobre isso. Então, depende muito da postura do entrevistado também, até que ponto que ele se submete as perguntas feitas. Então, nesse sentido, o Martim da Vila tinha o direito de falar: olha, não quero falar sobre esse assunto, não quero me envolver com essa questão, e ponto, acabou. Então, me parece que criaram, né, e aqui eu acho que o Twitter mesmo, né, criaram uma tempestade em copo d'água sobre essa questão. Ela tinha o direito de perguntar e ele tinha o direito de não responder. Basicamente é isso, né? Mas algumas mulheres jornalistas, elas são
alvos preferenciais dos ataques virtuais, né? Há uma grande dose nesse sentido de misoginia, há uma grande dose de desprezo por profissionais mulheres que fazem o trabalho. Então isso não vem apenas da direita, mas também da esquerda, né? Eles têm os alvos preferenciais e que sempre estão sendo linchados publicamente nas redes sociais. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda falando sobre jornalismo, né, falando sobre comunicação e informação, o que eu percebo é que muita gente tem uma enorme dificuldade em conseguir identificar, né, qual é a leitura mais correta da realidade. Eu falei sobre o Bob Woodward aqui, né, que é alguém que vai investigando as diferentes versões de uma história até um ponto no qual ele vai revelar o que é a verdade, o que é a realidade por trás daquelas versões. E daí a gente pode aqui pegar o caso do Afeganistão, né, que a gente tem visto as mais distintas leituras sobre esse cenário, pessoas falando sobre esse assunto, não especialistas falando sobre esse assunto. Então tem todo mundo falando sobre esse assunto agora porque é um assunto que incomoda a gente, né? Como eu falei que nessa semana, inclusive, que é um assunto que ficou na minha cabeça, eu não conseguia parar de pensar nisso, e embora eu não seja especialista no Afeganistão, mas já estudei Al-Qaeda, já estudei algumas questões relacionadas ao fundamentalismo islâmico, mas tem pessoas aqui que apresentam as mais distintas leituras sobre isso, e daí eu percebo que muita gente não sabe como navegar em meio a tantas leituras, né? Como é que eu vou saber quem é uma fonte confiável ou não é? Então, falando em jornalista, eu já vou recomendar para vocês aqui uma jornalista que está no Twitter e está fazendo uma análise sobre o Afeganistão, que é a Adriana Carranca. Ela é uma jornalista, ela atua no New York Times, The Atlantic, em várias revistas importantes, jornais importantes, e ela é alguém que tem uma experiência no Afeganistão, né? Alguém que já foi várias vezes para o Afeganistão, já cobriu diferentes momentos do Afeganistão, então ela está retratando aqui a partir das fontes que ela já possui no Afeganistão, né? Pessoas com quem ela tem contato, experiência pessoal dela acompanhando o Talibã, ou seja, é alguém que tem uma experiência em campo, né? Alguém que já esteve lá e que está dividindo com a gente aquilo que ela sabe sobre o Afeganistão. Então é importante que a gente consiga encontrar fontes confiáveis sobre certos assuntos, pessoas que a gente sabe que vão nos fornecer uma visão pelo menos mais precisa sobre o que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, agora você tem lá o Talibã dizendo, né, que eles serão moderados, que eles não pretendem suprimir direitos das mulheres, que eles não pretendem apelar para a brutalidade, que eles não pretendem abusar dos direitos humanos das pessoas, ou seja, eles podem dizer o que eles bem entenderem, na verdade, né? Mas pouquíssimas pessoas no planeta, pouquíssimos analistas políticos pelo mundo, pouquíssimos jornalistas estão comprando essa versão do Talibã. Inclusive eu vi ontem uma análise dizendo o seguinte: essa fala do Talibã, esse discurso do Talibã, é o típico discurso que foi feito pelo Estado Islâmico no começo, quando surgiu o Estado Islâmico. Porque eles querem se mostrar como moderados, eles querem desse modo agregar, né, atrair o apoio internacional de alguns países, pelo menos, de modo que eles vão aos poucos consolidando seu poder e aí eles podem fazer o que eles bem entender. Então, aquilo que eles dizem não se escreve. A gente não pode pegar a versão oficial, a gente não pode pegar a fala oficial do Talibã e considerar isso como se fosse verdade. Olha só, eles moderaram, agora eles vão, sabe, respeitar os direitos das mulheres, porque não é o que parece que vai acontecer. Então, eu vou ler para vocês aqui a thread que a Adriana Carranca escreveu sobre isso. Sobre promessas de um regime moderado no Afeganistão, é bem difícil acreditar. Primeiro, Hibatullah Akhundzada, novo líder do Talibã, era próximo de Mullah Omar e, como chefe, mais um líder tribal e religioso do que político. É da velha geração ultra-radical. Tem mais ou menos 60 anos. A maioria dos talibãs desconhece a idade, pois não se faz o registro nas zonas tribais e as mulheres têm filhos em casa. Lutou contra os soviéticos com dinheiro e armas americanas nos anos 80, sob comando de Bin Laden e do egípcio Abdullah Azzam, mentor do saudita. Embora tenha se globalizado nos 20 anos de ocupação americana, liderando negociações com os Estados Unidos e representantes da comunidade internacional em Doha, e talvez almeje um governo menos isolado do que o ex-líder do Talibã, além de depender do dinheiro internacional para reerguer o país, seus principais parceiros são China e Rússia, que já anunciaram a pretensão de manter relações diplomáticas com o governo talibã. E sabemos, China e Rússia não são exatamente defensores dos direitos humanos. Dificilmente exigiriam moderação do regime como condicional. Além disso, seus dois vices são Abdul Ghani Baradar, outro veterano da Jihad contra os soviéticos e um dos fundadores do Talibã em 94, e Sirajuddin Haqqani, líder do mais radical, violento e temido grupo terrorista que atua na fronteira do Afeganistão-Paquistão, a rede Haqqani. Já o chefe militar do Talibã hoje é Mohammad Yaqub, filho de Mullah Omar. É possível que, de olho em investimentos externos, desejem fazer um governo menos isolado, mas, como eu disse, já tem a garantia de dinheiro da Rússia e China, portanto, podem dispensar as democracias ocidentais. Então aqui você tem uma pessoa que entende do assunto, né, que inclusive já esteve várias vezes no Afeganistão, como eu disse, e que está falando aqui, olha, o que eles falam não se escreve.
não dá para confiar na palavra do Talibã. Se eles falarem que vão ser moderados, pode ser que moderem, mas nada garante que farão isso. Pelo contrário, tudo indica que as práticas antigas, muitas delas retornarão, inclusive de supressão de direitos das mulheres. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que confiar em fontes confiáveis, basicamente é isso. A gente tem que ver quem são as pessoas que entendem do assunto para poder vir aqui e comentar a partir disso, né? Porque a gente tem que pensar que a nossa informação, gente, ela é mediada. Boa parte, pelo menos, né? Por exemplo, nunca estive no Afeganistão. Embora tenha conhecido alguns afegãos, nunca entrei nesse assunto com eles. Mas a gente recebe as informações através de fontes. Então, assim, fontes de acadêmicos, fontes de pesquisadores, fontes de analistas, fontes de repórteres, pessoas que têm acesso ao registro primário, né, à situação primária, ao fato, e que nos relatam. Então a gente tem que entender quem são as pessoas nesse hall de especialistas, entre aspas aqui, nesse hall de especialistas, pessoas que estão tendo acesso ao conhecimento real. E é por isso que eu insisto tanto aqui em pôr as fontes para vocês. No comentário fixado aqui vocês vão lá, eu vou pôr para vocês o link da Fred, da Adriana Carranca, de modo que vocês possam, por conta própria, pegar a fonte que eu usei para embasar o meu vídeo e vocês podem lá conferir e tirar conclusões por conta própria também, né? O Henry está errado, ele entendeu errado isso aqui, ele distorceu o que a pessoa disse, pode acontecer. Pode ser que eu tenha lido ali uma coisa e extraído alguma informação que para mim saltou os olhos, mas que não é exatamente aquilo que está sendo dito. Então, assim, você pode, por conta própria, pegar as fontes que eu estou usando e você ir lá e verificar. Ninguém é obrigado a confiar em mim, ninguém é obrigado a aceitar minha opinião, ninguém é obrigado a concordar comigo. Você pode pegar aqui e, por conta própria, investigar um assunto. E daí a gente entra, por exemplo, quando eu mencionei, logo quando teve esse caso do Afeganistão, que havia pessoas dizendo que os direitos das mulheres foram conquistados durante o regime, durante a ocupação soviética no Afeganistão. E eu disse, né, que isso estava errado e botei a fonte aqui, botei duas fontes inclusive. Botei a fonte de uma autora que publicou no Washington Post e botei também uma fonte que dava a linha do tempo dos direitos femininos no Afeganistão, que é um link da Anistia Internacional. E daí tinha gente questionando isso, né, dizendo que eu estava distorcendo as coisas, que na verdade, de fato, os direitos começaram lá no Afeganistão para as mulheres durante o governo comunista. E eu vou pôr para vocês aqui um outro link, que é um artigo publicado pela Huma Ahmed Ghosh. Ela é uma afegã, ela é professora emérita na San Diego State University de assuntos feministas lá. Ela é uma afegã, como eu disse, né, alguém que estuda esse assunto, publicou livros sobre esse assunto, sobre o papel da mulher na sociedade afegã. E ela publica esse artigo que se chama Uma História das Mulheres no Afeganistão. Lições aprendidas para o futuro ou sobre ontem e amanhã. Mulheres no Afeganistão. E ela faz aqui uma história sobre as lutas das mulheres no Afeganistão por direitos. E ela retraça aqui, né, diferentes momentos, 3 grandes momentos, na verdade, das lutas das mulheres no Afeganistão, ou da conquista e perda de direitos lá. Então começa, de fato, nos anos 20, com o rei Amanullah. E daí, nesse momento, nos anos 20, o que acontece no Afeganistão é um processo de modernização inspirado em grande parte na Europa, né? O rei Amanullah era alguém que frequentava lá os países europeus, mas também inspirado na modernização que já se percebia na Turquia e no Egito. Então, o rei Amanullah, ele quer levar, né, o Afeganistão para o século XX. Então ele começa a implementar pequenas alterações graduais, né, nos direitos das mulheres também. A esposa dele, que era a Rainha Soraya, era alguém progressista também e começa a avançar pautas progressistas para as mulheres. Ou seja, desde 1920 em diante, já havia inúmeros esforços para liberação das mulheres no Afeganistão. E isso vai tendo, né, avanços e retrocessos, porque na medida em que isso vai acontecendo na corte, vai acontecendo na elite intelectual afegã, também há a reação de líderes tribais, que são bastante retrógrados. Então, essa disputa, né, entre visão cosmopolita, entre uma visão urbana e uma visão rural, agrária, isso vai criando tensões no Afeganistão, inclusive vai levando também à queda e sucessão de líderes lá de chefes de Estado. Então isso aqui é uma luta, é uma conquista das mulheres desde os anos 20 em diante. E depois, quando há de fato o governo comunista e depois a invasão, a ocupação soviética, há novos esforços de emancipação das mulheres, que inclusive, tem um artigo aqui da Ahmed Ghosh que tem 15 páginas, ela dedica 3 parágrafos para a ocupação soviética, né, para o momento comunista no Afeganistão. E ela fala ali que o legado comunista, ele é
ele é ambíguo. Porque, por um lado, enquanto eles fizeram reformas que permitiram várias conquistas para as mulheres, isso levou a uma reação enorme também, uma rejeição reacionária dos líderes tribais. Então, por exemplo, quando surgem os mujahidins que vão enfrentar a União Soviética, eles surgem como reação, inclusive, a essas pautas progressistas ou essas pautas reformistas no Afeganistão. Isso é importante porque dizer que isso aconteceu apenas durante o regime comunista, isso, primeiro, é um falseamento histórico, é tentar apagar décadas de lutas das mulheres no Afeganistão, é tentar negar tensões que já se davam anteriormente, inclusive antes dos anos 20 também, desde o final do século XIX já acontecia isso, mas é tentar negar a história das mulheres no Afeganistão, é tentar apagar essas tensões. É um falseamento histórico, basicamente é isso, é falseamento histórico. E depois, é claro que tem uma forte agenda ideológica por trás disso, né? Há intenções aqui para tentar manipular e distorcer a percepção da realidade e tentar dizer que certas disputas que se dão fora do campo comunista não são legítimas ou não são conquistas reais, são pseudo-conquistas. Então, como eu falei, é importante a gente consultar fontes confiáveis. Eu acho que, nesse sentido aqui, a gente tem uma autoridade no assunto, que é a Huma Ahmed Ghosh, que é alguém que trabalha com esse assunto, que entende esse assunto. Então, se você quer uma fonte confiável sobre esse tema, o papel das mulheres no Afeganistão, eu recomendo que você leia esse artigo e outros textos da Ahmed Ghosh. Ela debate esse assunto com frequência, tem vários podcasts dela, várias entrevistas com ela. Então, vocês podem pesquisar, porque há um grande risco em você tentar desqualificar ou desconsiderar as verdadeiras autoridades em algum tema, em algum tópico, e se fiar numa pretensa autoridade que realmente não tem o conhecimento nem a pesquisa relacionada a esse tópico, né? Eu até imagino que eles possam vir a criticar a Ahmed Ghosh porque é uma autora liberal, pró-imperialismo, né? Vão criar algum tipo de argumento para tentar desqualificar a autora, porque no final das contas quem entende do assunto não é quem trabalha com o assunto, mas é o militante digital no Brasil, né? Uma pessoa que nunca se importou com esse tema. Mas é aquela coisa, são as disputas que se dão. Quando a gente fala de conhecimento de informação, a gente tem que pensar que as mais distintas forças em colisão também, cada uma tentando defender a sua posição, defendendo o seu projeto, mais do que a posição, o seu projeto, né? Porque por trás da informação também há a intenção, né? Qual é o objetivo por trás daquele conhecimento sendo propagado. Então, muitas vezes, a pessoa quer, de fato, falsear a história e apagar o passado do Afeganistão, apagar o passado de lutas inspiradas no liberalismo europeu, apagar as lutas dessas mulheres para tentar vender uma história falsa, artificial e que não corresponde à realidade. E aqui vale a mesma coisa também para a versão do Talibã, né? Você pode optar por comprar a narrativa oficial dos fundamentalistas, dos extremistas islâmicos lá, ou você pode adotar a visão também de analistas políticos, pessoas que entendem o Afeganistão, que inclusive entendem também quais são os métodos e práticas do Talibã, o que eles fazem e como eles operam, e como eles não vão fazer concessões em certas pautas, inclusive. Mas aí fica a seu critério, né? Saber em quem confiar. As fontes estão aqui no comentário, você pode conferir, pode ir lá acessar e ler, e é isso. Espero que você se cuide por aí. Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre esses assuntos, sobre a questão envolvendo a pergunta feita pela Vera Magalhães ao Martim da Vila. O que você achou dessa pergunta? Se foi inconveniente, se foi racista? O que você acha? Deixe aqui embaixo no comentário. E também como você faz para tentar encontrar fontes confiáveis para entender a realidade. Como você procede? Como você faz essa investigação? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e minhas amigas do canal do Henri Bugalho. Tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!